Olá, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio número 22 do podcast Empreende Verde. Hoje você vai conhecer a história de um empreendedor que transforma os resíduos em oportunidades, gera renda, dignidade e ainda inspira uma comunidade inteira a agir de forma mais consciente. E tudo que nós vamos falar hoje aqui é baseado em fatos reais. Porque eu não vou falar de qualquer resíduo, eu vou falar de um reciclador de bitucas de cigarro. Sim, o maior reciclador de bitucas de cigarro que existe no mundo é brasileiro. E é muito importante a gente ter uma percepção de o que tudo isso significa. Porque reciclar latinha é sim um resíduo com viabilidade econômica. Reciclar plástico também. Mas se a gente for se basear no produto final de uma bituca de cigarro, qual é a viabilidade econômica desse processo? Então, aqui, eu não sei se você está pronto para essa conversa, mas eu vou ir um pouquinho mais longe com você no tema da reciclagem. Porque sim, reciclar é muito importante. E, atualmente, a gente precisa da reciclagem como um processo muito forte no mundo, porque a gente recicla aproximadamente 3% do lixo que existe em todo o mundo. Então, se a gente identificar esse cenário caótico que a gente está inserido, a reciclagem é sim um processo muito importante. E ele pode trazer novas realidades a setores, departamentos, cidades, estados que decidem adotar a gestão de resíduos como uma das suas formas de colocar ordem nessa bagunça que a gente está inserida. Mas a reciclagem, ela é uma remediação de um processo já causado. Significa que eu estou dizendo que é uma solução a algo que está remediando um mau comportamento que não está sendo interrompido. Então, eu quero ir um pouquinho mais longe com vocês no tema da reciclagem. Porque, como eu sei que você vai sair desse episódio aqui totalmente apaixonado por uma solução que criou uma maneira de reciclar bituca de cigarro, que é um problema mundial, eu decidi, antes de começar tudo isso, antes de você ficar apaixonado pela reciclagem, que é o que vai acontecer nesse episódio, eu vou te trazer esses choques de realidade pra gente desmistificar um pouquinho a reciclagem e para te ajudar a considerar como se posicionar num lugar de não geração de resíduos. É esse, na realidade, o nosso objetivo. E até porque, se a gente pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe uma hierarquia. A lei estabelece uma hierarquia de como que a gente tem que se posicionar quanto à geração de resíduos. E nessa hierarquia, a nossa ação número 1 é a não geração. Ok, não estou gerando. Se eu não estou gerando, eu estou trabalhando na coisa mais perfeita que pode acontecer em relação a resíduos. Nessa hierarquia ainda da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se você não conseguir não gerar, você vai reduzir. Se você não conseguir reduzir, aí você vai reutilizar o que já existe. Se você não conseguir reutilizar, aí você vai submeter a um processo de reciclagem. Não conseguiu reciclar, aí você vai fazer o tratamento de resíduos. O que é o tratamento de resíduos sólidos? Depende do que você não conseguiu reciclar. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de urânio, de uma usina nuclear, a gente vai encapsular aquilo da maneira mais blindada possível, vai colocar longe das pessoas. Então, cada resíduo tem o seu tratamento ao final do processo. E daí, se você não conseguir tratar o resíduo, aí sim você pode fazer uma destinação final. Então, existe uma hierarquia na Política Nacional de Resíduos Sólidos que fala como que você deve se comportar em relação a resíduos. E daí eu falei que eu ia trazer um olhar um pouquinho mais amplo sobre reciclagem, né? E daí, uma das coisas que eu gosto de trazer é o que as pessoas falam, Fabiola, mas a latinha é 100% reciclável, enquanto o vidro catador nem coleta. E eu vejo uma visão curta sobre reciclagem. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões para vocês pensarem. Quando você tem uma latinha
que você tem na sua frente? Um material que tem muito interesse econômico por trás. Então, a gente tem, inclusive, um estado no Brasil que se chama Minas Gerais, que faz com que uma das maiores indústrias do Brasil seja uma mineradora, e a gente vai lá, coloca dinamite numa montanha, explode uma montanha e tira um metal queimar, mas a latinha é reciclável. Então, de certa maneira, essa indústria inteira te faz achar justo que você coloque dinamite numa montanha, explode essa montanha e faça uma latinha pro refrigerante, pro tomate pelado, sabe? Então, não é assim. Na minha concepção, Fabiola, gestora de negócios e mentora de uma rede de negócios sustentáveis, eu, Fabiola, entendo que pra gente, lá, colocar dinamite numa montanha e explodir, aquele metal que vai ser extraído de uma maneira tão invasiva e que não se regenera mais, deveria ser utilizado em situações extremas, sei lá, num chip que tem que colocar na pessoa por causa de uma doença, coisas extremas. Todo o resto, com que direito eu vou lá, explodo uma montanha e faço esse brinquinho? Não tá certo. Então, existe toda uma indústria por trás de interesses econômicos que ficam te convencendo de que usar a latinha é melhor porque ela é reciclada. Então, esse é o primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui sobre reciclagem. E daí, se a gente for comparar ela com o vidro, né? Que é outra coisa que as pessoas dizem pra mim, Fabiola, mas o catador nem pega o vidro porque ninguém recicla. E daí, qual é a diferença do catador do vidro pra latinha? O problema do catador é que teu problema tá perto, então o cara não pega, você vê aquele lixo se acumulando e você fica desconfortável com aquilo. Mas se você for parar para pensar, o vidro é uma matéria-prima que em milhões de anos, se ela demorar para ser reciclada, em 1 milhão de anos ela vai se decompor, ela vai voltar a ser areia. Então, e ele é um inerte, então diferente da latinha que quando você deixa na natureza, ela vai ir soltando um líquidozinho, vai sujar lençóis freáticos, vai contaminar, o vidro é um inerte. Então, enquanto você fica achando que o problema é o catador não pegar o vidro, você está desprezando a matéria-prima de maior abundância da natureza, a única matéria-prima. Então vamos comparar mais uma coisa, latinha e vidro, só para expandir um pouco mais sua cabeça quando a gente fala de reciclagem. Então, na latinha, se eu colocar 100 quilos de alumínio para reciclar, por exemplo, eu tenho uma perda de 30%, 40% do material. E é obrigatório nesse processo que eu coloque um pouquinho de matéria-prima virgem. Ou seja, cada vez que eu uso uma latinha, mesmo que ela seja 100% reciclada, a origem daquela matéria-prima, uma parte daquilo vai ter que ser de uma montanha explodida com dinamite para fazer a nova latinha. Enquanto no vidro, se eu colocar 100 quilos de vidro para reciclar, ele sai na mesma massa e na mesma propriedade que ele entrou. Então, se eu separei vidros transparentes, vai sair 100 quilos, se eu coloquei 100 quilos de vidro velho transparente, vai sair 100 quilos de vidro novo. Se eu colocar vidro verde, vai sair vidro verde. Se eu colocar vidro âmbar, vai sair vidro âmbar. E é a única matéria-prima que a gente conhece que tu tem, né? Se tu colocar exatamente a mesma massa e a mesma propriedade que ele entrou, ele vai sair. Isso torna essa matéria-prima simplesmente fabulosa para muitas soluções. Até porque quando a gente toma uma água numa garrafinha de plástico, quanto a gente está ingerindo de microplástico? Para quem não tem esses dados, uma pessoa normal, né, de uma cidade normal, ela consome em média 1 cartão de crédito de microplásticos por semana. Então, hoje eu trouxe um episódio que vai falar com o maior reciclador de bitucas do mundo, que é brasileiro. Mas como eu sei que vocês vão sair muito impressionados e muito empolgados com o processo de reciclagem, eu não pude deixar de trazer essa reflexão para vocês sobre reciclagem, para perceber que existe uma hierarquia que te manda não gerar o resíduo, e lá a quarta, quinta coisa que você vai ter que fazer nessa hierarquia é reciclar. E sim, a reciclagem é muito importante, a gente recicla 3% do lixo que tem em todo mundo, o que significa que a gente precisa de muitos recicladores, mas ela está remediando um problema já gerado. Então eu não vou mudar meu comportamento, eu vou continuar a gerar o problema
e daí eu vou contar com a reciclagem para resolver isso por mim. Não funciona assim. Vamos trabalhar com não geração. Então, baseado nesse olhar super crítico, né, de uma sociedade, e aqui eu até quero trazer uma reflexão um pouquinho maior, porque tem um determinado símbolo do movimento lixo zero que me incomoda muito, que é o copinho de silicone, aquele copinho retrátil. Não sei se você sabe, mas aquilo é feito de silicone. Silicone é uma matéria que não tem reciclagem atualmente no mundo. E daí, como que a gente pega um rejeito, que é alguma coisa que não é reciclada, e transforma ela como uma bandeira de um movimento? Então, é um olhar crítico, é um olhar apurado, é um papo mais sofisticado sobre reciclagem, o que eu quero trazer aqui para vocês dentro do podcast Empreende Verde, porque as pessoas que estão falando comigo, que estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, são pessoas que já têm sustentabilidade no âmago do seu processo. São pessoas que estão elevando o nível de consciência da sociedade. Elas precisam ter esse olhar crítico. Então, mesmo quando eu vejo eles falando, mas ela tinha 100% reciclável, convencendo várias pessoas de que isso é uma boa ideia, eu vejo isso como uma massa de manobra para que a grande população continue a gerar um problema irremediável, que é a extração de recursos naturais. Então, você precisa pensar de maneira crítica, mesmo quando a gente está falando de sustentabilidade. Então, é muito importante para mim trazer esse contexto para que você entenda onde é que você está se metendo quando você chega no podcast Empreende Verde e para que você consiga também ir cada vez mais tendo, né, eu vi que nos recortes que eu fiz do episódio passado com esse reciclador de bituca, as pessoas diziam, eu nunca tinha pensado nisso, trouxe um olhar que eu não tinha visto. E eu percebo quanto o podcast é uma ferramenta de orientação, de desmistificação de negócios sustentáveis, uma ferramenta que te permite entender exatamente o que está acontecendo por aí. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabiola Pesce, o podcast Empreende Verde ele é transmitido sempre com um empreendedor sustentável brasileiro e depois todos os episódios ficam disponíveis no YouTube. A cada episódio eu trago um novo negócio sustentável brasileiro, porque meu objetivo é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de empreendedores sustentáveis no Brasil. Então é nesse momento que eu quero chamar aqui para entrar comigo o Marcos da Apoiato Recicla. Seja muito bem-vindo, Marquinhos. Muito obrigado. Tava atento aqui ouvindo a sua explanação, sua introdução, né, sobre o tema. Mas que uma provocação. É muito importante a gente ter esse olhar crítico, mas também fazer a provocação à sociedade, que é isso que faz, na verdade, a gente evoluir, né? Exatamente. E eu me preocupo muito, Marcos, por causa disso, porque sim, a reciclagem é muito importante, a gente vê as soluções que são decorrentes por conta desse processo, né? Mas daí, o que eu vi quando eu trabalhava com esse sistema? E daí, assim, eu sou adepta de um sistema um passinho a mais do que o lixo zero, porque no lixo zero a gente pode ter lá 10% de rejeito. Mas eu trabalho com um sistema que é rejeito zero. Isso significa que você chegou no final do processo. Se você não conseguir reciclar o que você está produzindo, você vai voltar para o início do processo e redesenhar o seu produto de uma maneira que tenha menos solda ou menos produtos químicos, que são as grandes diretrizes internacionais que a gente tem, né? As diretrizes europeias. Quando você vai falar lá de um eletroeletrônico, para ser reciclado, a primeira coisa que eles definiram é, não, vai ter essas substâncias. Tem uma listinha, literalmente, na diretriz, dizendo essas substâncias você não vai colocar. Você não vai usar solda nisso e nisso, porque daí com um parafuso eu consigo desmontar e reciclar as partes, mas se tiver soldado não consigo. E daí existe, primeiro, toda uma preparação para a gente criar esse sistema reverso, né, de reciclagem, mas existe esse acomodamento que eu vejo que as pessoas dizem, não, você está reciclando, reciclou. Pronto, acabou o problema. E não acabou, na realidade, né? Eu costumo falar que a reciclagem ela é uma remediação para um problema já causado. E daí, se você fica nesse comportamento, você continua a gerar aquele mesmo comportamento, gerar aquele mesmo resíduo e contar que alguém vai resolver por você. Então, tem uma parte de empoderamento, né? Até repassando nossas lives, o episódio passado, tem uma parte onde você fala que, no quesito do encaminhamento de resíduos, no processo, no final das contas,
é mal educação mesmo que a gente tem, né? As pessoas têm esse mau hábito de não colocar no lugar errado e que não tem outro nome para isso, que era mal educação. E eu penso exatamente isso, sabe? A pessoa não se dá conta que ela fica contando com todo um super processo da indústria, da sociedade toda se moldar, mas que no final quem vai pegar aquele resíduo e colocar no lugar certo, né, para reciclagem, ou se for um resíduo orgânico para compostagem, é o indivíduo. Ninguém tem o poder de estar na mão dessa pessoa e encaminhar o resíduo dele, só ele. Então, sim, parte dessa luta de que é uma consciência muito no 1 a 1, né? Então, eu acho que a gente podia, depois dessa introdução super longa, trazer primeiro um contexto, explicando exatamente o que você faz, para quem está vendo isso pela primeira vez, e daí trazer os seus números, que eu estou muito orgulhosa, eu fico até emocionada de reciclar, de entrevistar o maior reciclador de bitucas do mundo, é uma honra para mim, uma grande satisfação, né, e ainda mais conhecendo o projeto desde quando vocês começaram. Então, te apresenta aí para a nossa audiência. Beleza, Fabíola. E para nós também é uma satisfação muito grande estar tendo a oportunidade de estar conversando com você e com o seu público do Empreender Verde, porque a gente sabe a repercussão que tem nisso e a importância que tem esse tipo de atividade. Antes de eu me apresentar, eu só queria fazer uma contextualização do que você acabou de falar. Porque, na verdade, tem uma questão que se fala muito que a sociedade só vai perceber sobre resíduos, né, ou sobre o lixo, né, lixo que não é lixo, quando mexer no bolso dela. E, na verdade, a sociedade não sabe que já está mexendo no bolso dela faz tempo, né? E a gente tem a oportunidade de viajar várias regiões do Brasil, né, ou todo o país, e até fora do país, e já é uma constatação que o lixo, que não é lixo, já é uma das maiores despesas que o município tem. E isso já está refletido nas taxas que ele paga, ou impostos, ou em taxas de esgoto, de saneamento da cidade, enfim, mas ele já paga isso. É que ele não tem conhecimento disso, né? Então é muito importante a gente falar. Tem muitas cidades brasileiras que o lixo é a maior despesa de um município, mais até do que saúde e educação. E esse é um debate que está sendo feito em todas as partes do país, porque as próprias prefeituras estão se tornando inviabilizadas no direcionamento desses resíduos, que normalmente não se tem um aterro sanitário legitimado, né, licenciado, vai ter que ir para uma outra cidade. Essas cidades que estão recebendo já estão ficando saturadas, daqui a pouco vai para mais longe e cada vez mais caro, e isso vai trazendo uma agonia para todo gestor público também. Então é muito importante esse debate, essa colocação, porque já está mexendo no bolso dos contribuintes, e não é de hoje, faz tempo isso, né? Então não precisa vir uma multa, não vem outra taxação. É só a gente entender o que está embutido nas taxas que o cidadão paga anualmente nos seus impostos, né? Pode ter certeza que uma grande parcela ali se refere a lixo, que não é lixo, que pode ser recuperado, pode ser reciclado, pode ter outras possibilidades de uso, como é o nosso caso da bituca de cigarro. E aí sim, quero me apresentar, né, para os seus ouvintes, né? Que eu sou Marcos Poiato, eu sou sócio fundador da Poiato Recicla. Poiato Recicla é uma empresa familiar que nasceu em 2010, né? Nós fundamos a Poiato em 2010, e hoje quem administra a Poiato Recicla sou eu e meu filho, mas óbvio que a gente tem muitos colaboradores, né? À medida que a gente foi crescendo nesses 15 anos de atividade e conquistando espaço no mercado e credibilidade, a gente vem trazendo profissionais que estão nos ajudando a cumprir essas etapas e alçando nós para outros momentos, né, maiores, né, com outros objetivos e com outras praças para abrir e para conquistar também, inclusive fora do país. Então veja, a Poiato Recicla nasceu com vários propósitos, né, e ela queria se transformar numa empresa conceito. Por quê? Eu venho do mundo corporativo, eu acho que eu falei isso também na outra apresentação e vale repetir, né? A gente não nasce sabendo, a gente constrói um histórico profissional e a gente cria, né,
corpo, né, nas suas atividades que você faz e você se aperfeiçoa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em banco por um bom tempo, depois fui para a indústria farmacêutica, trabalhei um bom tempo, e nesse mundo corporativo eu me tornei um homem de negócio, né, do mundo corporativo. E em determinado momento eu decidi que estava na hora de eu montar o meu negócio, eu só não sabia o quê. Então eu busquei várias alternativas, loja de carro, restaurante, bar, loja de sapato, loja de roupa, confecção, enfim, várias, eu fiz muitas pesquisas e nada se enquadrava dentro do meu perfil. E aí vai talvez a primeira dica para quem empreende ou pretende empreender. Buscar negócios que tenham muito a ver com você, com a sua característica. Né? Aí você pode perguntar assim, mas pô, bituca de cigarro, reciclar bituca de cigarro, como que você achou esse negócio? Na verdade, na indústria farmacêutica, eu já trabalhava com medicamentos que interagia, né? Eu trabalhava com a linha cardiovascular sistema central, e são duas especialidades que trabalhavam muito o tabagismo. Então eu já atuava com a questão de remédio com dependência química ou produtos químicos. Então fica aquela famosa pergunta dos médicos, né? Você bebe, você fuma? Por que ele pergunta isso? Porque se ele vai tomar algum determinado remédio, para algumas pessoas que fumam ou bebem, esse medicamento, né, esse remédio, ele potencializa. Para outras pessoas, ele inibe. Então o médico tem que ter o acompanhamento para ele ter o equilíbrio da dosagem para acertar no tratamento. E com isso, né, trabalhando com cigarros, eu fui, né, aprendendo várias coisas. Daqui a pouco eu estava fazendo palestras já de parar de fumar, tal, muito tempo fiz isso. E obviamente eu também via muita bituca de cigarro no chão. E eu sempre me deparava com esse tema, bituca de cigarro, sempre me deparava, sempre nas palestras tinha essa questão, mas e as bitucas? E as bitucas? E invariavelmente eu ia estudar alguma coisa sobre isso. E em determinado momento, não vou me alongar muito aqui, mas em determinado momento eu falei, caramba, será que o homem lá em cima não está dando um sinal de um negócio que eu não estou enxergando, eu não estou prestando atenção, porque toda hora vinha comigo esse encargo das bitucas de cigarro. Apoiato, você não sabe de alguma coisa para bituca? Apoiato, você não estudou alguma coisa? Eu falei, por coincidência eu tenho alguma coisa assim, eu li, é isso, aquilo e tal. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, tá aí o meu negócio, eu vou estudar como um negócio, não só para ter conhecimento. Então fui pensar em viabilidade econômica, fui pensar em mercado, e eu levei um susto quando eu vi que o resíduo mais encontrado em todos os ambientes, no mundo inteiro, chama-se bituca de cigarro. E fiquei mais assustado ainda quando eu descobri que ninguém fazia nada com relação a isso. Todo mundo reclamava, mas ninguém falava. E tudo que eu via era ativismo, né? E que não estava errado, era ativismo. As pessoas coletam e mandam para o aterro sanitário. E já de aqueles tempos, né, de 15 anos, 17 anos atrás, as pessoas já falavam, né? Precisava ter uma alternativa, precisava. E foi aí que eu fui estudando, fui planejando, fui entendendo qual era o negócio. E chegou um determinado momento e falei, olha, o negócio está pronto para ser lançado. E foi isso que aconteceu em 2010, na cidade de Votorantim, e que fez a gente depois se debruçar em muito mais estudos, muito mais conhecimento, porque a gente veio crescendo, a gente veio aprimorando, veio descobrindo novas coisas de como operar, e as coisas vieram acontecendo da forma correta. E eu lembro que na última vez que nós conversamos, Fabio, a gente tinha coletado 250 milhões de bitucas de cigarro, não é isso? E vou falar para você agora e para o seu público que nós já ultrapassamos a marca de 470 milhões de bitucas recicladas. E o nosso propósito, como eu estava falando, ele é exatamente isso, propor uma mudança de comportamento da sociedade. E aí a gente já linka a parte da educação, né? Porque sem a parte educacional, a de conscientização, de mobilização dos agentes, a gente não consegue ter coleta. Pura e simplesmente põe um coletor lá, ele se transforma numa lixeira em 2 dias. É um coletor, não, é uma lixeira que está lá. O cidadão vai colocar lá se ele quer. Mas quando a gente se comunica e a gente explica o que acontece, né, quando ele faz esse descarte, sim, ele fala, gente do céu, eu não sabia, e como que eu posso colaborar? Eu falei, é simples, é só não jogar no chão,
tem um coletor, mas no coletor da Poiato Recicla, você pode ter certeza que vai ser reciclado. E aí vem uma série de outros dispositivos que a gente vai conversar aí e você vai direcionando aí a conversa, para não ficar muito longa. Mas hoje a Poiato Recicla é sinônimo de reciclagem de bituca e cigarro. Até vou falar um particular que não tinha falado na outra vez. Nós tentamos, num determinado momento, quando a gente fez 10 anos de Poiato Recicla, mudar o nome da Poiato Recicla, porque eu achava que estava muito assim, muito pessoal, né? Pô, Poiato, eu vejo você, eu lembro da bituca. Eu vejo bituca, pô, vou avisar o Poiato. E o pessoal ia viajando, via um coletor, já mandava foto, tal, né? E eu achei fantástico isso. Isso é um case de mercado, né? Case de marca, né? E aí, quando estava, eu falei, mas a gente precisa, porque a gente está crescendo muito, a gente precisa modificar isso. E eu entendia que seria a hora de fazer a mudança do logo da Poiato Recicla, né? Uma nova identidade visual, mas também o nome da empresa. Eu já tinha até o nome da empresa. E meus filhos falaram para mim, que eles trabalhando comigo, falaram, pai, tá louco, né? Agora que a coisa pegou, que todo mundo conhece, você vai querer fazer essa mudança? Eu falei, mas a gente tem que estar preparado para isso. As grandes corporações fazem isso, né? Ele falou, mas eu acho que é arriscado, porque bituca e cigarro é muito seletivo, é muito particular da nossa empresa e tal. Eu falei, mas vamos deixar o pessoal da agência verificar. Bom, o resultado da agência foi o seguinte, a gente estudou, de cara aqui a gente achava que era loucura. Mas o resultado é o seguinte, é unânime, não vai mudar o nome, nós vamos apresentar o novo logo, mas você vai ter que morrer com essa, porque ninguém tira as bitucas e cigarro da Poiato Recicla mais. Então a gente se transformou essa referência, né, mundial em tratamento de cigarro. Por quê? Nós não temos uma concorrência no mundo que recicle bituca e cigarro, mas não é só reciclar, é cumprir normativas de mercado, ter toda uma estratégia de conscientização, de atividades. Basta as pessoas entrarem na nossa rede social e ver a quantidade de atividades que a gente tem e de mobilização de pessoas que a gente faz, né? E isso se deve também não porque a gente patrocine ou também é porque a gente é muito solicitado, a gente é muito requisitado, então a gente procura ao máximo atender essa expectativa de quem está nos chamando, porque naquele núcleo, naquela área ou região, com certeza a gente vai atingir muito mais pessoas e tal. Então hoje a Poiato Recicla ela se tornou sim esse sinônimo, né, de referência na questão de tratamento de resíduo de cigarro. E aproveito até falar aqui que muitas pessoas perguntam, Poiato, mas o certo não seria as pessoas pararem de fumar? E a gente responde, olha, exatamente aí que nós tivemos um acerto. Parar de fumar que você está falando, na maioria das vezes, é isso que a população entende, é referente à saúde. Que o cigarro promove o câncer, que o cigarro promove problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, pulmonares, enfim, uma série de problemas, certo? E isso é da área de saúde. O que nós trabalhamos é pós-consumo. É quando ele termina de fumar e tem o ato de jogar no chão. Simplesmente assim, joga no chão. Então, é daí que a gente pega o rojão e leva para frente. E a gente conseguiu desmistificar de forma que hoje a gente trabalha em conjunto com a área de saúde, falando, olha, na questão da saúde está tudo certo, tem a lei antifumo, a área de saúde trabalha muito forte isso, e está tudo certo, certo? E nós também reforçamos. Porém, o nosso foco de atuação é resíduo, pós-consumo, impacto ambiental e solução. Nós trouxemos para o mercado uma solução para um resíduo emblemático, que tem muitos tabus que a gente fica falando, a gente fica 5, 6 horas, fica o dia inteiro conversando sobre todos eles, né? O que é muito satisfatório para a gente, né? A gente tem essa possibilidade de diálogo e tem também as contrapartidas todas, né, Fabiola? Então, vamos lá, deixa eu contar algumas coisas. Primeiro, nada que fica longo, porque a gente quer mais te escutar mesmo. Eu até, cortando live passada, eu pensava, na hora que eu falava, eu pensava, cala a boca, Fabiola, deixa ele falar, que é tão fascinante conhecer a história e entender de onde vem. E eu não vou poder deixar de fazer, né, um jabazinho do que eu vendo, porque você falou uma coisa muito essencial, Marcos. As pessoas às vezes buscam os negócios, né, para empreender lá fora
E quando eu criei o Sustente-se, eu tenho um dos módulos do curso que eu vendo, do Sustente-se, ele é o módulo 2, ele é totalmente de autoconhecimento. Ele passa para entender tuas habilidades, tua curiosidade, teu hobby. E é esse caldeirão bem misturadinho que te dá um econegócio que traz a tua autoralidade, que traz tua personalidade, que traz teu jeito de ser. Porque as pessoas que trabalham com negócios sustentáveis, elas não querem só fazer dinheiro. Elas querem, de alguma maneira, beneficiar a sociedade, fazer uma pequena cura, desonerar um processo, porque a gente está num sistema totalmente onerado, totalmente sobrecarregado de problemas. Então, se eu estou fazendo mais inclusão social, se eu estou fazendo a solução de um resíduo, se eu estou dando uma opção de alimento mais natural, todas essas coisas desoneram um pouquinho mais a sociedade. Então, é muito nobre, e aqui é muito legal poder falar com alguém que já está maior no mercado, que passou por todo esse desvendar de, primeiro, pensar, não estou viajando sozinho na maionese, existe uma demanda de mercado. Né? E eu costumo falar que o mundo demanda novas opções de produtos, novas opções de embalagens, novas opções de serviços, e daí às vezes o cara tá lá sentado sozinho com seus botões pensando, eu acho que eu tenho uma ideia genial, mas isso é muito diferente, mas ninguém nunca fez, mas será que não tem, mas eu, sabe, e se questiona muitas coisas ao invés de ir lá e ter essa coragem de colocar no mundo e perceber essa demanda que existe. Né? Então, a primeira coisa é isso, de você fazer da sua causa, da sua maneira de pensar um baita negócio, é assim, ó, é inspiracional, é motivacional, mostra essa viabilidade, e daí assim, tem alguns dados sobre o Brasil, que tudo aqui é super mega giant, né? Porque o Brasil tem números incríveis. Então, a gente tem uma viabilidade para ideias como a sua, que são muito maiores do que talvez em outros locais, que não tenha tanta geração quanto a gente tem no Brasil. Então, tem muito projeto que eu acho que está para sair da gaveta e que vem por conta, né, dessas tuas falas. Mas aqui tem, e assim, muito legal, porque hoje a pergunta que eu mais recebi aqui foi da onde ele teve a ideia de reciclar a bituca de cigarro, e foi exatamente por onde você começou. Você mostrou essa sua trajetória vindo da saúde, para daí entender teu gancho e ver quanto alguma coisa se sobressaía no seu pensamento, e daí vem uma coisa, você estava inserido numa tribo de pessoas desse contexto, porque você já falava de tabagismo. Então, sim, a bituca veio naturalmente como uma coisa que chamava atenção, e que daí você foi estudar para saber o que fazer com a bituca e descobrir como transformar isso, né, num negócio, como transformar isso em todo esse potencial que você tem hoje. Então, acho que a gente podia compartilhar com essa galera um pouquinho sobre como que você pegou essa ideia e transformou isso num negócio, lembrando, né, que, e assim, eu que sou especialista em logística reversa, sei que não é bem assim que o plástico tem viabilidade econômica e que ela tem viabilidade econômica na hora da reciclagem. Existem muitos interesses por trás disso tudo. Mas você, de certa maneira, teve que pensar, porque se tem uma coisa que as pessoas não pagam para jogar fora, é a bituca de cigarro. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse seu pulo do gato, de onde que você encontrou, primeiro, no processo, uma viabilidade de dizer isso aqui não tem substâncias químicas, contasse um pouquinho dessa parte para quem está nos ouvindo, mas também como que você equacionou essa parte financeira, que acho que é o grande X do empreendedor. E daí aqui eu lido de uma maneira que eu acho que fazer dinheiro, gerar dinheiro é muito fácil. E muitas pessoas sabem o que precisam fazer. Só que elas querem fazer as coisas do seu jeitinho. Então, sei lá, vamos pegar o exemplo de um cantor. Ao invés de ele cantar só o pop, para ele ter a sua autoralidade, para ele não fazer só o que vende, ele às vezes abre mão de uma receita financeira para fazer algo que tenha a ver com ele. Então, existe uma perversidade do sistema que nos faz entrar, aspas, numa obrigação de ser igual a todo mundo para fazer dinheiro, ou seguir um modelo que já existe, ou fazer uma coisa que já está por aí. E, na realidade, essa autoralidade de novas ideias, de novos processos, é mais trabalhoso, mas traz
toda essa demanda de mercado que a gente tem. Porque eu, né, que nem eu falo às vezes, na época medieval, era muito bom você ser um empresário, porque você só estava dando empregos e tal, mas hoje eu entendo que uma indústria, ela só deve ser realmente idolatrada quando ela faz bem para a sociedade. Então ela já não deixa resíduos químicos, ela já tem um compromisso social, ela remunera justamente todos os envolvidos, tem uma preocupação de regeneração social. E obviamente isso é muito menos competitivo financeiramente do que seria se eu simplesmente ignorar todos os problemas que a minha indústria gera. Mas, né, eu acredito que o futuro é regenerativo, porque a gente não porque a gente vai ficar bonzinho, porque a gente não tem a opção. Existem já países que decidiram que são protecionistas, então você não põe a dinamite na montanha e explode, porque disseram, não, aqui não vai mais fazer, vai ficar como legado, né? Se você passa no Chile, você passa na Argentina, você já percebe a diferença entre minerações, lá nas montanhas verdes de minérios, nas montanhas 7 cores, que eles chamam. Só que é um caminho mais árduo, ele é um caminho mais difícil, ele é um caminho mais oneroso, porque você está, primeiro, quebrando um paradigma, né, que nem reciclagem de bituca. Segundo, criando o processo como um todo. E terceiro, introduzindo novos hábitos nas pessoas. Então, além de contar dessa tua viabilidade, acho que trazer um pouquinho de como que é a tua experiência para mudar esse mindset da pessoa para tudo isso, né? Para dizer, não, aquilo que você antes ignorava, agora faz parte do seu processo, a gente tem um lugar para colocar, a parte do comportamento propriamente dito. Sim, isso é muito importante para todos, né? Como a gente falou. Quem está empreendendo ou queira empreender, porque as coisas não caem de paraquedas, né? Elas não acontecem do acaso. Todas têm um porquê. Eu sempre parto do princípio, como eu falei, de ter um histórico profissional e ser um executivo. Por exemplo, eu trabalhei em grandes multinacionais, grandes empresas. Eu tive essa oportunidade por muitos anos. Obviamente, eu tive muito aprendizado, eu tive muitos cursos, fui preparado para ser um executivo, né? E quando chegou um determinado momento que eu decidi que era a hora de eu parar para eu ser feliz num novo negócio ou abrir um novo negócio, eu não imaginava que ia acontecer tudo isso com a Poiato Recicla, com as Bituca Cigarro. Óbvio que eu não imaginava, né? Mesmo porque eu também não conhecia tudo que veio acontecer depois, do aprendizado que eu tive depois, né? Mas veja, para a gente ter o ponto de partida, eu tinha sim conhecimento de negócios, né? Como montar um negócio, como colocar um produto no mercado, como fazer um estudo de mercado, como precificar um produto, a estratégia de convencimento com meus interlocutores, né? Para quem que eu vou vender? Então, já vou deixar claro aqui, hoje eu não vendo o meu produto para o público, eu vendo para prefeituras e para o setor privado. São empresas e prefeituras que nos contratam, porque são elas que vão atender o público, né? Então, veja, tudo isso foi estudado, né? Então, porque antes de colocar a empresa no mercado, esses estudos me falavam, olha, isso aqui eu já sei. É diferente eu ter, por exemplo, um chocolate e vendo no chocolate. O negócio da Bituca Cigarro era totalmente fora da caixinha, né? E era isso que me instigava, mas aí teve um estímulo, né? Me instigar como um empreendedor com a minha marca e colocar isso no mercado. E todo mundo falava para mim, Poiato, você está ficando louco. Poiato, você é um alto executivo, você é respeitado, você não tem necessidade disso. Porque eu falei, não, cara, mas é uma necessidade minha. Eu estou sendo levado para isso, né? E o que você vai fazer? Vai esse capítulo. Mas então nós vamos internar você, porque não é possível você abrir mão de todos os benefícios que você tem para você investir nisso. Mas eu, na verdade, eu estava mais preparado que todo mundo. Preparado porque eu estudei para isso. Só que veja, eu estudei até um determinado ponto, que é onde eu enxergava, né, como um agente que veio de fora de um outro mercado. Então eu fui abrir um novo mercado. Eu não era da área ambiental, eu era da área de saúde. Mas eu conversava muito com as pessoas que viviam de perto esse impacto. E eu comecei a estudar exatamente isso, né? Nós começamos a estudar o comportamento da sociedade e montar uma estratégia para trabalhar esse comportamento. Como que eu devo criar esse diálogo?
Porque com todo mundo que eu falava assim para mim: não, você pode pôr o coletor aí e pode pegar o que você quiser, o que tiver indivíduo, você pode pegar, levar embora, a gente não vai cobrar nada de você. Não, eu falei: mas não é que você vai cobrar, você vai ter que pagar para eu fazer isso. Pô, você não compra uma lixeira? Você vai ter que comprar um coletor da Apoiato Recicla. Mas você não vai comprar um coletor, porque eu não vendo coletor. Eu estou vendendo um conceito de trabalho. Na questão do meio ambiente, de gerenciamento de resíduos, eu preciso ter vários dispositivos, não é uma coisa só. Então, eu vou ter aqui um coletor ou vários coletores na sua empresa, depende do tamanho. Eu vou fazer a logística, a coleta desse material, mas para isso eu vou documentar, vou pesar, vai ser por peso, e vou te dar mensalmente um certificado. Só que veja, para eu coletar mais bitucas, eu preciso fazer uma atividade educativa, eu preciso explicar para o seu público aí, seus colaboradores ou seus visitantes, qual é o problema e por que você está fazendo isso. Porque eu preciso criar um valor para a sua empresa. Quando eu gerencio o resíduo da forma correta, eu me torno uma empresa séria, né? É uma empresa de valor. Então, nós estamos criando valor. Quanto mais você faz, mais valor você cria. Porque isso vai entrar nos seus inventários de gerenciamento de resíduo e você vai ter uma pontuação que vai trazer um certificado mais rápido para você, mais fácil. Então, veja, eu já estou falando de um dispositivo que é um coletor, não era uma bituqueira. Eu estou falando de um programa educativo dentro da empresa dele, que ele ia me pagar também por essa atividade educativa, a logística de coleta, e para isso eu tinha que ter os recipientes corretos para armazenar, para transportar, a gravimetria desse material para eu poder dar um certificado para ele, mas mais que isso, eu tinha que ter autorização dos órgãos regulamentadores, então eu tinha que ter uma licença para fazer isso. E para conseguir a licença de um produto que não é reciclável, ou não era reciclável, você não tinha um KNAI no órgão aqui. Eu precisei também convencer os órgãos de que era uma nova tecnologia, que a gente tinha toda a documentação, tal, não sei o quê, e a gente foi construindo isso com várias narrativas. Então, eu vou até dar um exemplo aqui, que normalmente as pessoas falam assim: todo negócio que abre, isso é uma máxima do Sebrae, inclusive, que é parceiraço nosso, né? 50% de todo o negócio, ele tem chance de dar certo e 50% de dar errado. No nosso negócio, a chance de dar errado era 85% e só 15% de dar certo. Por quê? Para as pessoas, para, eu fumo e jogo no chão, não estou nem aí, ninguém fala nada disso, é por isso que é chamado o famoso lixo invisível. Então, voltando no nosso racional, nós não tínhamos nada pronto que eu pudesse me embasar. O que eu fui fazer foi buscar informações do como fazer, conversar com autoridades que legislavam sobre o tema, que também não tinha nada sobre o tema, e eles falavam para mim um pouco: não tem isso, pô, você veio encher o saco nosso, que teoricamente era isso, né? Pô, não tem nada disso. Eu falei: não, mas eu estou trazendo, então vamos conversar, só me fala se eu estou no caminho certo, porque a gente vai buscar a legalização disso. Foi aí que nós conseguimos licença da CETESB, no segundo momento licença da IBAMA, Polícia Federal, Polícia Civil, porque a gente ia trabalhar com produtos químicos e tal. Mas no meio do caminho também apareceu a tecnologia da Universidade de Brasília, né? Que por acaso eu estava assistindo num sábado um programa de TV e teve lá a matéria falando. Eu vocês reparam que minha cabeça é branca, né? Eu eu tinha cabelo preto. E eu brinco com isso porque dizia assim: cara, já do mundo inteiro o que fazer com o cigarro. A gente não achava. Aí no sábado de manhã, assistindo a TV, aparece lá o programa falando que a Universidade de Brasília tinha essa tecnologia. E aí, na semana seguinte, já viajei para Brasília para visitar o UNB, conversar com os pesquisadores, e 3 meses depois eu já estava com a licença na mão, já preparado para construir a primeira usina de reciclagem de cigarros do Brasil. Veja, isso foi lá em 2013, mais ou menos, e em 2014 que saiu a patente, aí sim a gente entrou com a documentação, e nós conseguimos toda a documentação, licenciamento, em 2014, certo?
Nós só inauguramos, né, a usina em 2016, porque nós fomos construir a usina dentro das normas, dentro dos cumprimentos das regras, até das exigências de patente, né, da universidade. Mas veja, tudo aprendizado. E aí vem a pergunta, você falou, Poeta, mas como que você viabiliza economicamente isso tudo? Né? Como que... Gente, é muita dor no estômago, é muita assim, apreensão. Mas veja, vamos voltar no meu mundo corporativo lá atrás. Eu fiz um acordo com a empresa, eu fiz reservas, né, para um determinado período eu suportar esse tempo de construção, de ter as documentações, as licenças todas adequadas, porque lembra que eu falei que eu queria fazer da Poeta Recicla uma empresa conceito? Eu sempre trabalhei com conceito. Na indústria da saúde, a gente trabalha com ciência. Imagine tomar um medicamento errado, ou prescrever um medicamento errado, ou dosagem errada e tal. Então, a gente tinha todo um aparato de conhecimento que nos dava segurança no transmitir as informações corretas para a classe médica, tal. E óbvio que os médicos tinham essa responsabilidade também. Eu trouxe essa característica para esse trabalho, que dava segurança também para as pessoas com quem eu conversava. E as pessoas falavam para mim, Poeta, eu vou falar uma coisa para você, eu não queria, mas a gente vê o seu esforço, e vê a seriedade com que você trata. Vamos experimentar isso, vamos experimentar aquilo. Então, eu recebi assim, votos de confiança pela minha seriedade. Então, por isso que chancelou muito essa questão das bitucas com o pessoal. Fala do Poiato, fala das bitucas de cigarro. Então, fala muito da Poiato Recicla. Não é do Poiato, mas é óbvio, né, que se não fosse esse empenho, essa resiliência toda, mas isso me instigava como pessoa, isso me entusiasmava. Eu falei, cara, isso é desafiador. Da mesma forma que era desafiador colocar um medicamento no mercado, ou vender um seguro quando eu trabalhava no banco. Cara, é uma nova conquista, eu estou cumprindo meus objetivos, eu estou sendo remunerado por isso. Então foram muitas etapas para construir vários dispositivos, que começa num coletor, passa pela preparação da sua equipe, porque a sua equipe também tem que comprar a sua ideia para ajudar você a disseminar isso nos lugares, porque como que ele ia visitar um cliente, como que ele ia interagir com o público se ele não tivesse esse conhecimento também e essa segurança. Então, preparação da equipe, montar a estrutura de logística, porque daí não é só a caixa coletora, não é só recipiente, tem os veículos para fazer coleta, e em outras regiões, outros parceiros, transportadora, certo? O próprio correio, enfim, nós estamos construindo toda uma estrutura, mas a gente tinha uma tecnologia, e essa tecnologia dava embasamento científico, dava credibilidade. Imagine que nós temos uma parceria com uma das maiores universidades do país, numa tecnologia única no mundo. Olha a responsabilidade. Mas eles conseguiram ver na Poiato Recicla essa seriedade. E aí nós fechamos a parceria para construir, mas foram mais 2 anos de investimento para construir a usina. Mas e depois? Preparar outros profissionais. Porque quando você monta a usina, você tem que ter um engenheiro, você tem que ter uma assessoria química, que é o nosso caso, um processo físico-químico. Aí você tem toda uma preparação para colocar isso no mercado de volta. Aí que entra a questão da ação social, que ia dar o brilho no projeto. Falou, o que eu vou fazer com a massa? Se eu tenho massa celulósica e esse valor de mercado ele entendeu? É baixo, eu não vou competir com as grandes indústrias de papel. Então, tudo isso tem que ser estudado para você ir incorporando na sua atividade, para que as empresas ou o comprador venha até você e concrete o negócio, né? E feche o negócio. Vê quanta coisa tem para falar disso. Aqui eu acho que é importante só a gente pontuar que hoje teu produto final é uma massa celulósica, porque nem todo mundo assistiu o episódio passado e nem todo mundo sabe. Então, se quiser falar um pouquinho só de o que entra, explicar o teu processo físico-químico e o que sai brevemente para as pessoas estarem contextualizadas e entenderem o que você faz com a bituca, também acho que é uma coisa legal da gente ancorar aqui na sua fala.
Sim, o processo físico-químico é o seguinte: nós temos as bitucas de cigarro nas panelas, né? Físico porque é cozimento, então nós temos panelas e nós temos no processo água, solução química e bitucas de cigarro. Nós temos 3 objetivos nesse processo, que é a pesquisa, né? É a tecnologia. Retirar toda a toxicidade contida no cigarro, então ela é transferida para a água, ela se transforma num efluente e esse efluente vai ser tratado numa usina de tratamento de efluentes especializada. Nós temos 2 usinas que nos atendem aqui na nossa operação. Nós temos na panela ainda a massa. A massa, depois da retirada da água, ela ainda contém pequenas partículas, porque ela está encharcada, ela tem pequenas partículas. Ela vai para uma centrifugadora em alta rotação, uma centrifugadora industrial, e depois ela passa por 3 lavagens em um processo, certo? Aí ela fica totalmente limpa. Essa água desse processo, ela vai para uma mini usina de tratamento de água, que nós temos na nossa empresa, e ela volta para as panelas para reuso. Nós temos captação de água de chuva no nosso processo, então a gente completa com água de chuva, nós não usamos água potável na nossa operação. Como é um processo de cozimento, tem evaporação, certo? Nós temos filtros de gás, onde esse vapor ele entra no filtro de gás, ele passa pela água, passa por camadas de carvão ativado, e nós jogamos o ar limpo para fora do nosso ambiente. Nós não temos ligação com esgoto, porque nós tratamos o efluente, certo? Então, nossa operação ela não traz impacto nenhum, né, no ambiente que nós estamos ali, que onde nós estamos é uma incubadora de empresas, onde nós temos 12 empresas instaladas lá. São mais de 150 pessoas que trabalham no local e nós temos uma vizinhança de residências todas lá. E nós já estamos lá desde 2016 sem problema nenhum, tal por quê? Nossa operação é totalmente limpa, inclusive sem resíduos para aterro, e que só traz benefícios, né? Então nós transformamos esse resíduo numa massa celulose. Ele sai da máquina de lavar essa massa, vai para um triturador industrial, ele é todo descaracterizado, passa por uma prensa, onde a gente vai desidratar e ele vira em forma de um queijo, certo? Onde a gente tem aproximadamente, cada queijo, 1.300 bitucas. É celulose. Já é massa ou celulósica ou papel artesanal reciclado. E é essa massa que nós mandamos para entidades de benemerência, artesãos, artistas, para eles produzirem os materiais, vender e gerar renda para eles também. Isso não fica com apoio Auto Recicla. Mas além dos artesanatos, nós temos pista de skate, caixa de som, prancha de surf, nós temos uma série de produtos que estão no mercado. E quem estiver acompanhando aí, tiver curiosidade, vai entrar depois na nossa rede, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, o site. Vocês vão ver o que vai ser apresentado por esses tempinhos aí. Muita coisa nova chegando. Eu não posso nem dizer que eu já sei, mas quero atiçar a curiosidade, porque são coisas muito legais. Você combinou comigo, não pode falar. Não vou contar, mas olha, é que daí a gente vai vendo qual é a repercussão que essas iniciativas têm, né, Marcos? Acho que você traz um trabalho de total responsabilidade social, e daí uma das coisas que ficou quentinho na minha cabeça do último episódio, é que você falou, né, de todo esse respaldo que você tem da rastreabilidade, da documentação. Cada vez que você pega a bituca de cigarro numa indústria, você tem o MTR, que é um documento que vai registrar quanto entrou, para onde foi levado, da onde saiu, toda uma rastreabilidade de informações que para o teu tipo de indústria dá a segurança necessária junto com as patentes, junto com todo o teu estudo, junto com a universidade, que vai deixando o teu cliente dizendo, nossa, estou fazendo a coisa certa. E eu acho que essa aí vem, né, não só esse quentinho no coração de a pessoa se sentir saciada de que está fazendo um caminho certo, mas hoje a gente tem uma pressão legal, a gente tem uma pressão social, existem as práticas de ESG que é necessário o cara se adequar. Então, existem uma série de demandas que te permitem enquadrar e colocar atividades como a sua, né? Conta um pouquinho como é que é o perfil de empresa que te contrata antes da gente encaminhar aqui, que já estamos chegando no finalzinho.
Sim, na verdade, a Poeta Recicla trabalha com todos os segmentos de mercado e todo o perfil de empresa. O que a gente sempre fala é o seguinte, onde tem pessoas, tem fumante. Né? A estatística diz que 10% da população é fumante. Isso é dado oficial do governo. Né? Nós temos 10% de fumante. Então, onde tem gente, tem fumante. E onde tem fumante, esse resíduo é de responsabilidade do gestor que leva essas pessoas para o local. Então, nós temos clientes, bares, restaurantes, padarias, nós temos grandes indústrias, grandes instituições, governos, prefeituras. Então, é uma infinidade de segmentos que a gente tem diversificado. O pessoal consegue ver isso, né, no nosso site. Que, inclusive, sábado vai ser repaginado, vai entrar uma repaginação do site total lá, vocês vão gostar também de ver. Agora até falando, né, que você falou de refazer sua marca, refazer o nome, eu acho que toda essa construção dessa tua história torna o nome Poiato tão especial, porque mostra muito dessa bagagem de aonde você veio, de o que passou na sua cabeça, dessa resiliência de dizer, não, enquanto todo mundo tá me chamando de louco, eu vou fazer, não é ninguém que vai fazer, eu vou matar no peito e desvendar todas as adversidades que vão vir ao longo do caminho para criar um novo hábito em relação a uma coisa que incomoda a grande maioria, né? Então, acho que tem um pouco dessa coragem, né, de chegar e assumir esse protagonismo, enquanto tem muita gente ao redor te chamando de louco, dizendo, não, peraí, tem certeza que você vai fazer isso? Eu também sei de uma multinacional, eu também entendo esse teu raciocínio, né? E você sai totalmente preparado para lidar com coisas que também, o fato de a gente ter essa bagagem, de ter passado por uma empresa grande, não sei se você sente igual, mas eu me sinto assim, quando eu olho para trás, eu trabalhava no comércio exterior, né? E daí, quando eu comecei, não era ninguém, estava recém começando, e fui lá um passinho de cada vez, e mas sempre com sangue no olho. Quando eu vi, eu estava líder de mercado, mas eu pensei, cara, eu não fiz nada de diferente. Eu fui idônea, eu fui correta, eu percebi que eu não tinha nenhuma mágica me feito chegar naquele lugar. Era a simples essência de eu fazer do jeito que eu fazia, que me fez me destacar num outro mercado. E que hoje, quando eu tive já minhas inseguranças e ainda tem, que sempre bate, né? Que nem você falou, é sempre meio que um friozinho na barriga e um nervosismo e pensar, e o mês que vem, e quem é o próximo, como que vai ser, e agora, assim, né? Sempre tem alguma dificuldade que aparece. O que me ancora é pensar, cara, você não precisa inventar nenhuma mágica. É olhar para trás e pensar, vai fazendo. Você está convicto, você tem certeza, você percebe o valor disso, vai fazendo, que vai dar bom. Não tem muito, né? Vou fazer um comentário disso aí. Ontem eu estava conversando com um colaborador nosso e a gente está falando dos resultados, de como a coisa cresceu e tal. Ele falou para mim, lembra 10 anos, e falei também, agora, os problemas agora são bem maiores, né? Ele falou, você lembra de 10 anos atrás, onde você estava? Ou onde a gente estava? Né? Eu falei, puta, eu lembro, né, cara, era desafiador. Ele falou, continua sendo, só que agora é numa outra proporção, uma proporção muito maior. E veja, estou falando isso porque para dizer para as pessoas também, você vai crescendo, não pense que vai diminuindo problemas, não. Eles vão se multiplicando. É exatamente o que você está falando, entendeu? Mas você tem que estar preparado para isso. Óbvio que hoje o problema pode chegar grande. Eu estou muito mais preparado porque eu sou conhecedor. Quando chegava um problema pequeno lá atrás, eu falava, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Hoje não, hoje a gente tem um domínio total e a segurança de fecha aqui, fecha ali, fecha, pô, tá resolvido isso aqui. Porque o que é importante é o bom atendimento ao cliente, é a resposta ao cliente favorável, né, e ser correto, entendeu? É isso. E tem uma questão que a gente não falou também, de precificação, né, que é a viabilidade do negócio. Todo negócio, mesmo sustentável, ele é um negócio, ele tem que ter rentabilidade. E a nossa operação é totalmente viável, por quê? Porque a gente tem todo um sistema de precificação, de controle e tal, que coloca um preço justo no mercado. Muitas pessoas às vezes falam pra gente, Poiato, é muito barato. Eu falei, mas não é barato, e também não é caro, é justo, é o preço justo, entendeu? Então, mas se você achou barato, então fecha logo o contrato, né? Não fica esperando, né? Não demora.
Então é muito legal, né, você ver essa aceitação, mas aí tem também uma questão, né? Eu acho que ficou tão evidente você ser único, você ser referência e ter toda essa credibilidade, o preço vem em segundo plano ou terceiro plano, porque o que os caras querem era a assertividade, a coisa correta. Você não falou que entregar relatório, então você não falou que vinha coletar tal dia, coleta tal dia, tá, mas choveu, tá, não tem problema, você avisa que tudo bem, choveu, não deu para vir, mas vem no outro dia, tá. Então, os nossos clientes estão acostumados, os nossos colaboradores são amigos dos colaboradores das outras empresas, porque eles já vê assim, puta, é Poiato, pode entrar, da Poiato pode fazer e tal. Só que a gente não pode descuidar disso, né, que aí vem o desleixo, e isso aí não pode acontecer. Então, essa correção, essa disciplina, essa assertividade, ela tem que ser uma máxima da sua empresa, porque é assim que as pessoas te enxergam. Se enxergar diferente é a hora que a coisa começa a degringolar, né? Essa é a base da prestação de serviço, né? Ter um cliente bem atendido, escutado, e você, que nem você falou na outra live, dependendo do porte da empresa, você vem com um pacote de uma maneira, dependendo você vem com outra maneira. Então, olhar para o cliente, saber o que vai atender a necessidade desse cara dentro desse programa, dentro dessa iniciativa. E então, você, né, na época você contou que você adaptava um pouquinho a educação ambiental, de um era de um jeito, de outro de outro, e Sim. É isso, você tá olhando para o cliente e entender que não é tudo igual. Que, né, principalmente quem trabalha vendendo para empresas, nunca vai ser tudo igual. Né? Quem já está na grande massa do cliente, pessoa física, já pode até definir uma tribo para chamar de sua, ter uma isonomia de pensamento, né? Então é um pouquinho diferente. E acho que tem uma coisa muito genial do que você faz, que é você vira referência. Você vira um imã de informações, porque que nem você falou, depois que você insistiu e disse, não, é bituca mesmo, é isso que eu vou fazer, o cara viaja, te manda o coletor lá fora, aí alguém viu uma tecnologia, vai te mandar, as pessoas vão associar aquilo com você. Então, Sim. Chega um determinado momento que aquilo que era seu problema, alguém te mandou a solução porque você já virou essa referência. Então, Sim. O fato de crescer, eu também falo isso, né, quem tá aqui chegando agora e sabe, a gente tá com 110 seguidores no podcast, que é um dos canais que eu quero investir esse ano. Daqui a 10 anos, quantas pessoas nós vamos ser? Né? Então, quem é a turma que está chegando? Quem que está se agregando nesse movimento? E daí você vai virando referência. As pessoas vão dizendo, olha, você viu aquilo, você viu aquilo. Então, também te dá essa base de mais informação do que teria se você não tivesse ali se posicionado dessa maneira, né? Sim, eu ia comentar com você duas situações, né? Uma estratégia comercial. Os 10 primeiros clientes da Poiato Recicla de 2010, nós nunca aumentamos o valor das mensalidades deles, porque nós recebemos mensalmente, é um contrato de prestação de serviço que é pago mensalmente. Esses 10 clientes até hoje pagam a mesma mensalidade de 2010. E olha que tem grandes empresas multinacionais gigantescas ali, e eles falam, Poiato, mas cara, é uma estratégia, é nossa, pode segurar aí e tal. A gente está estudando até agora uma premiação, nós estamos vendo o que nós vamos fazer, até para falar isso para eles, ter agradecimento, né, que eles acreditaram em nós lá atrás. Enquanto muita gente falava para nós assim, cara, pode pôr aí, leva embora, e tal, e falava assim, pô, Poiato, você vai dizer que eu tenho que pagar? Eu falei, não, vai ter que pagar. Essas 10 empresas pagaram e continuam nossos clientes até hoje, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é você estar a todo momento buscando coisas novas. Não que necessariamente você precise todo dia estar fazendo coisa nova, mas você tem que estar se atualizando. Então, veja, todo momento nós estamos em congressos, em eventos, alguns a gente palestra, alguns a gente vai assistir, a gente está sempre em conexão com as principais autoridades na área, procurando saber o que tem de novo, tal, não sei o quê. Então, isso também traz uma credibilidade muito grande. Com quem que você está andando? É isso que as pessoas gravam. Pô, cara, olha como eles estão. Olha quem são os clientes dele. Olha quem não sei o que tal. Eu recebo... A gente não tem... Ainda continuamos sem comercial. Nós temos 2, 3 representantes, que era necessário pela distância, mas nós temos a busca pelo nosso trabalho de demanda espontânea, né? É orgânico, né? O que faz,
O que mostra também o teu processo é muito maior do que só a venda, né? Eu costumo dizer que quando você eleva o nível de consciência de uma pessoa, você não precisa fazer oferta. As pessoas vão chegar para ti e vão te perguntar, como é que eu faço para ter isso? Como é que eu posso comprar isso, né? Então, vem de todo esse trabalho intrínseco que você faz. E aí tem a explicação que eu não sabia que nós estávamos construindo um modelo de economia circular que hoje também é referência de economia circular para as principais instituições do país. Então, veja, eu sempre falo, pessoal, nós não vendemos um coletor. Um coletor, ele é uma lixeira. O cara joga ali para se ver livre rápido e pronto, acabou, vai embora, virou as costas. Quem vai coletar, o que vai fazer, ele não está nem aí, ponto. Segunda coisa, nós criamos a logística para esse resíduo, que é diferente de todos os outros resíduos. Não podemos esquecer que ele apresenta, sim, um alto teor de poluição ali, é altamente poluente, ponto. Né? Então ele tem toda uma maneira de se trabalhar isso. Nós temos uma tecnologia única, temos um programa de educação que interage com o público. Né? Então é uma conexão de dispositivos que fazem o resultado acontecer. Se a gente não tivesse atividade educativa, a gente não teria a proporção que a gente está tendo. E depois nós vamos descobrir que isso é uma proposta de economia circular. Porque quando os caras falaram para mim, eu falei, cara, eu nem sabia que a gente estava fazendo isso aí. Aí eu fui estudar a economia circular e tal, e hoje a gente está dentro dos movimentos, né, de economia circular do mercado. Vê como que é uma construção, é um aprendizado. Mas se você não tem essa busca, essa disponibilidade de participar e estar atuando no meio, aprendendo, você não consegue trazer para dentro do seu negócio, é diferente. Sim. Né? E cada passo dessa gera um valor, né? Então você passa, toda ação que você inclui no seu processo, ele vai gerar um valor. E esse valor eu transfiro para as marcas que acreditam na gente, que trabalham com a gente, né? Acho que é essa construção, né? Só de você estar concentrado e dizer, vou transpor cada limitação que aparece aqui, que nem você falou, em vez de se desmotivar, você se instigava e dizer, não, mas essa, vou matar no peito. E isso vai te dando toda essa base, né, também de ficar seguro de todo o seu processo. Acho que isso é uma das partes únicas, assim, que você é um case maravilhoso de poder ter aqui comigo, de poder mostrar para as pessoas, de relatar, de documentar também essa sua evolução. Afinal, acho que essa é a nossa terceira live, né? Então, é uma grande honra poder estar aí, não desde o comecinho, mas já acompanhando essa construção, documentando essas mudanças, mostrando para as pessoas que é possível, né? Que todas, eu digo, se você tem uma paixão, tem um negócio de 1 milhão, então é colocar isso na rua, é fazer acontecer e realmente transformar a sociedade para uma sociedade que a gente quer realmente ver por aí, né? Porque todo negócio sustentável tem um pouquinho dessa bandeira de corrigir alguma coisa que você já não gosta mais. Então eu comecei na gestão de resíduos e daí foi muito louco, porque daí as pessoas que faziam do meu curso mais poderoso, né? Que eu falei, se você chegar no final do processo e você não conseguir desviar seu resíduo de aterro e incineração, você volta para o início e redesenha seu produto. Sim. Deste princípio que saiu o curso mais poderoso que eu tenho, que se chama Todo Lixo é um Erro de Design. Se você está assistindo essa live e quer receber, me manda no inbox Todo Lixo é um Erro de Design, que eu te mando o link para se inscrever. Mas desse curso, só na época que eu fazia ele presencial, 26% das pessoas pediram demissão dos seus empregos para iniciar um negócio sustentável. E daí, Marquinhos, eu ficava muito angustiada, porque eu via as pessoas com ideias geniais, com soluções incríveis, mas não conseguindo, não tendo habilidade de negócios, que nem você veio dessa multinacional. Você estava preparado, você sabia pesquisar o mercado. As pessoas não vêm com essa bagagem. Elas vêm com a ideia, com a vontade, e às vezes, por não conseguir vender sua eco-ideia, acaba definhando, fechando, encerrando sua iniciativa. E aquilo, sim, foi me dando uma angústia, e daí quando chegou na pandemia, né, que eu tive que fechar a minha escola, eu estava atendendo empresas corporativas com o programa Lixo Zero, com Menos um Lixo, o programa Futuridade,
E daí, quando chegou a pandemia, eu tive que fechar tudo. E daí eu pensei, cara, eu não vou mais falar de sustentabilidade. Eu quero ensinar, eu quero pegar toda essa minha bagagem de uma multinacional, de negócios, e ajudar as pessoas a fazer dinheiro a partir das suas eco-ideias. E daí foi quando eu comecei, a primeira coisa que eu liberei para o mercado foi uma consultoria, não tinha nenhuma aula gravada. Eu só disse, alguém tem um negócio sustentável, quer minha ajuda, vem para cá. Vendi, deu bom, todo mundo que fez aquela consultoria explodiu. E daí, a partir daquele momento, muitas pessoas me disseram, você só pegou quem já tinha um negócio sustentável. Aí eu criei um cursinho que fazia você tirar a sua ideia do papel e transformar ela num negócio lucrativo, que é o Sustente-se. Então ele vai do zero. Mesmo quem já tem um negócio, mas não vende muito, pode se basear nessa metodologia para ir do zero e construir de uma maneira com autoralidade, investigando seus hobbies, seu jeito de ser, as coisas que você gosta, a sua capacidade técnica, toda a tua bagagem de negócios, de capacitação, de formação, junta tudo isso e daí sim você cria um negócio, a Lúcia dizendo, não estou conseguindo interagir. Depois a gente vê. Mas, enfim, você junta tudo isso e você cria um negócio que é exatamente o que aconteceu na sua história. E é o que acontece na minha. E daí eu ajudo essas pessoas a trazerem todos esses elementos para realmente poderem viabilizar financeiramente. Então, isso vem crescendo, esse movimento para mim é novo. É a 4ª vez que eu pivoto a minha carreira, digamos assim. Então, como eu não estou mais no lixo zero, claro que eu ainda tenho algumas corporações, mas... como eu passei para ser essa rede Empreende Verde, eu diria que meu movimento tem 2 anos, estamos em 2025. Então, é muito recente, é muito incipiente, é numa ferramenta que eu não conhecia muito, que é as mídias digitais. Então, eu que faço ainda as edições de vídeo, eu que tento patrocinar. Então, é muito aprendizado por trás, mas eu tenho certeza, e eu vejo o resultado que isso traz nas pessoas que vêm para mim. Então, é isso, você vai construindo e aquilo vai te motivando, e você vai construindo e aquilo vai te motivando, e é assim que eu acho que a gente vai realmente mudar a sociedade para uma sociedade que a gente quer ver, né? Eu queria falar uma coisa para você que eu acho que não tive oportunidade de falar. Se eu falei também, vamos recordar. Fui numa live com você anterior que eu recebi um contato de Portugal para falar sobre apoiar a Triciclo. E eu conheci essa pessoa, eu fui para Portugal, nós estamos prospectando para trabalhar em Portugal, a gente já está alinhando que a nossa vontade é ter a primeira usina de reciclagem de cigarros na Europa, e a partir de Portugal, que tem uma facilidade de língua, tal, tem algumas facilidades lá. E eu estive em Portugal no final do ano passado, encontrei com essa pessoa, não é ela que está cuidando do nosso negócio lá, mas ela foi até o aeroporto me encontrar, conversamos um monte, a gente se interage desde que teve a conexão que você fez aí. A gente conversa muito e ela é uma das maiores entusiastas para a gente começar logo lá em Portugal. Mas você vê como que você tem uma rede poderosa na mão, que ela transcende o território, ela vai para todo quanto é canto, entendeu? E esse é um desafio que a gente tem de dizer para as pessoas, olha, vai, não espere ele estar 100% pronto, nunca vai estar 100% pronto. Mas se você acredita, vai com o pé no chão. Não deu certo alguma coisa, não é que estava errado, é que você tem que fazer os ajustes, entendeu? Muda a estratégia e vai de novo, que você vai chegar lá. Esse mercado da gestão de resíduos, da sustentabilidade, hoje com o ODS, com o ESG, economia circular, o mercado está se expandindo muito, né? A dica fica para que as pessoas procurem, porque conhecimento a gente tem gratuito, não só na internet, mas nós temos muitas instituições que nos auxiliam a dar esses encaminhamentos de planejamento, de estratégia, de colocação de produto no mercado, uma série de coisas, diferente de muito tempo atrás, né? Então existe essa possibilidade, mas o principal é que as pessoas entendam que essa questão ambiental no mundo só vai crescer, não tem volta mais. Só vai crescer. Ela pode andar um pouco devagar ainda, mas ela está crescente e vislumbra um mercado gigante. E eu falo de carteirinha, olha, eu trabalho com bituca de cigarro, acho que 90 e tantos por cento de pessoas nem sabia que bituca podia ser reciclada. E olha que a gente fala e participa.
mas ainda muita gente não conhece o nosso trabalho. E eu estou feliz, porque a gente está caminhando num crescente e vê muita perspectiva de futuro aí com isso. Não é nem para mim mais, é para meus filhos, para meus netos, é para as futuras gerações aí. Isso que você falou, eu costumo usar uma frase que sustentabilidade não é uma moda, é uma tendência. Porque a moda Exatamente. passa, mas a tendência ela fica e ela está crescendo. E né, você falou exatamente, para mim a grande pergunta é em qual velocidade a gente vai ser mais sustentável. Por isso que eu parei só de ser uma protagonista que falava só de resíduos, para ser alguém que acelera essa passagem para uma sociedade mais justa e duradoura. Então, e acho que a maneira mais eficaz que eu tenho tido de acelerar é ajudando essas pessoas que chegam com tanta inexperiência, mas com tanta vontade, com tanta gana, e poder fazer diferente do que faziam antes, né? Podendo fazer disso realmente a sua viabilidade financeira, fazer disso o seu negócio, sua fonte principal de receita. Então, quero só um bocadinho. Olha que interessante, Gabriel. Tem duas coisas, só para a gente falar assim, ó, vou dar um furo para o Empreender Verde hoje aqui, ó. Duas coisas. Eu vou sair daqui a pouco, né? Na hora que terminar, eu estou indo para a cidade de Santos. Hoje vai ter a entrega do prêmio de ESG da Baixada Santista, que vai ser na TV Tribuna, né? Que é afiliada da Rede Globo lá. É o terceiro ano que eles promovem essa entrega de prêmios. Vão ter muitas autoridades, muitas empresas lá e tal, e eu vou estar lá. O que vai acontecer lá, vocês vão ficar sabendo depois, porque vocês vão ter que entrar na nossa rede para saber. Essa é uma coisa. E veja como que isso é estimulante para a gente. Receber um convite para estar num evento desse, porte. No mês de maio, nós vamos ter em São Paulo o Fórum Mundial de Economia Circular. E ontem eu recebi um convite do Sebrae Brasil para participar de um pitch que vai acontecer dentro do Fórum de Economia Circular, Fórum Mundial. Nós vamos falar sobre bituca de cigarro para um monte de gente no Fórum Mundial. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que vejam quantas oportunidades a gente cria. Ela não cai assim de paraquedas, a gente cria. Você estando presente, você atuando, interagindo, as coisas vão acontecendo e o vento sopra a favor também, nesses casos aí. Porque as pessoas também veem seriedade nisso, né? E elas querem, não é só eu agregar a minha marca a uma grande instituição. A grande instituição também está querendo associar a marca dela com a minha marca. Eu tenho que pensar nisso. E para isso eu preciso ter muita responsabilidade. Eu preciso ter planejamento. Eu preciso ter entendimento de como que eu atuo junto com esses stakeholders, vamos falar assim, né? Uhum. E é muito legal ver tudo isso, porque essa construção, que nem quando eu venho aqui, e tem várias coisas, né, mas a gente ficaria realmente horas, porque você falou que me chamou a atenção, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um congresso de resíduo orgânico em Porto Alegre, isso em 2014, tinha 3 pessoas na audiência. E era um congresso, eu esperava 100 pessoas, e daí não se falava desse tema, enfim. Hoje são 3 dos maiores recicladores orgânicos que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então, uma das coisas que acontece é isso, por mais que a minha rede ainda não seja grande, volumosa, ela é muito qualificada. Isso que você falou, né, de Portugal e tal, é uma informação nova para mim, mas eu vejo que existe esse efeito vitrine. As meninas fazem live comigo, acaba saindo venda, elas são chamadas para ir para portal, acaba saindo negócios. E acho que, para mim, estou até arrepiada de quanto isso, para mim, é gratificante, porque o podcast ele veio muito para fazer esse papel, de integrar, de se fazer conhecido, né? Por isso que esse ano eu quero ver se eu invisto nele de uma maneira diferente, fazendo os cortes, colocando as falas de vocês diluidamente, agora já está no YouTube, já está no Instagram, tem o seu próprio perfil, porque é uma função de se fazer conhecido, de dar essa voz, dar esse espaço, de permitir que a gente tenha esse diálogo sobre os bastidores do negócio sustentável, que eu sinceramente não conheço outros lugares que estão falando sobre isso. Muitas pessoas estão falando sobre sustentabilidade, mas quem está falando sobre o perrengue ou a construção de um negócio sustentável? São poucas pessoas no Brasil. Então, é um prazer e uma grande satisfação, né,
fazer esse papel, ter vocês aqui e ter figuras tão ilustres. Então, quer deixar uma última mensagenzinha antes da gente encerrar? Bom, quero deixar uma mensagem, muito provavelmente o seu público está forte aí no Rio Grande do Sul também, né? Nós estamos agora preparando uma agenda, que eu vou ter um ciclo de palestras aí no Rio Grande do Sul, né? Vou passar em vários clientes, várias cidades, a gente tem muitos clientes no Rio Grande do Sul, e a gente está preparando uma agenda para descer, e quando tiver, eu te informo para você poder avisar, né? As pessoas que te acompanham aí também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu também sou muito agradecido pela oportunidade que você dá. Como você falou, essa já é a terceira atividade que a gente realiza. Então eu vou estar sempre à disposição. As pessoas que eventualmente não conseguiram falar aqui, podem mandar depois para você aí, e você me manda as perguntas, as respostas, com o maior prazer a gente vai estar respondendo. E elas também podem ficar à vontade se quiserem conectar com a gente, né? E a gente dialogar, porque a gente responde todas as pessoas que entram em contato com o Apoiato Recicla, né? Então, Fabíola, eu sou muito grato pela sua oportunidade que você nos dá de estar presente aí com o Empreender Verde. Muito obrigada. Então, para finalizar, vou ler um trechinho aqui para as pessoas saberem que, para fechar esse episódio de hoje, eu quero dizer que esse podcast, depois de gravado, ele fica disponível todos os episódios através do YouTube, basta procurar por podcast Empreende Verde. Lembrando que o foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe um dos próximos episódios pode ser sobre o seu econegócio. Vou torcer para que um dia seja você aqui contando a sua história da sua ecomarca. E quero dizer também que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o YouTube Empreende Verde, o blog Empreende Verde, o Instagram Empreende Verde e a comunidade do Facebook, que iniciou há 5 dias atrás. Já estamos com 40 membros, é uma comunidade gratuita que está trazendo desafios para vocês venderem mais, está trazendo interação entre membros, e os bastidores dessa promoção aqui do Apoiato foi muito bem trabalhado lá dentro, e é um local de interação que, se você pensa em vender ou já vende um produto ou serviço sustentável, entra Comunidade Empreende Verde no Facebook, através da página Empreende Verde, você vai estar se beneficiando dessa rede como um todo. Muito obrigada, querido. Sucesso hoje e sempre. Até a nossa próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.